Glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz. Com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, buscando estar na presença de Deus. Essa é uma noite de oração, essa é um culto, é a quarta de oração e nós estamos aqui para isso. Quero te convidar a ficar de uma forma completamente ativa essa noite. Nós estamos convidados a estar na presença de Deus de uma forma sobrenatural. Eu sei que aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração e ao meu coração essa noite vai ser algo muito poderoso. Por isso eu te peço que você tenha muita atenção àquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida hoje. Cada momento, cada oportunidade que você tira, que você separa para estar com Deus, é um momento, é uma oportunidade para ser completamente transformado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14 que mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Marcos 9,23 vai falar que disse Jesus, tudo é possível àquele ao que crê. E Lucas 11, versículo 10, que pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Hoje é uma noite de você entender que aquilo que nós buscamos em Deus, aquilo que nós vivemos em Deus, é que nós somos completamente vitoriosos em tudo que nós fizermos nele. De entendermos que tudo é possível ao que crê. E de entendermos que tudo aquilo que nós batermos, que nós buscarmos, que nós formos atrás, em Deus nós encontraremos. Porque essa é a promessa de Deus para nós. E nós temos trabalhado já alguns cultos sobre a série de ministrações que fala da fé vitoriosa. E nós já falamos de diversas mensagens sobre ela. Dentre elas, fortalece a minha humanidade, a fé vitoriosa fortalece a minha humanidade, define a minha identidade, refrigera a minha alma, restaura as minhas emoções, alivia a minha dor, refina meus relacionamentos, eleva as minhas atitudes, abastece a minha esperança, renova os meus sonhos. E essa última de hoje é a fé vitoriosa, garante a salvação. O fim de todas as coisas, o maior desejo do coração do Pai é que todos sejam salvos. É sobre isso que o Evangelho está baseado, sobre a salvação, sobre a redenção do povo de Deus. A Bíblia diz que o ministério de Jesus era o ministério da reconciliação, de nós nos ligarmos a Ele novamente, de nós nos religarmos à videira. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou o Éden, quando Deus criou tudo, Ele tinha um plano para a eternidade, Ele tinha um plano para o seu povo, mas o pecado do coração do homem, a corrupção do homem o fez cair e se afastar dessa promessa, dessa eternidade com Deus. Mas aquilo que nós vivemos na cruz em Jesus, e nós acabamos de passar pelo período da Páscoa, acabamos de passar pelo período em que nós estamos em memória disso, de tudo que Jesus passou, e aquilo que Ele passou, que Ele enfrentou naquela cruz, nos ligou novamente à videira. Aquilo que Ele passou naquele Calvário, naquela condição difícil, homem de dores, como a Bíblia fala, esse homem que passou por muitas dores, nos trouxe de volta a Ele, por suas pisaduras, pelos passos de Jesus no Calvário, nós fomos religados, porque o objetivo maior do Evangelho é a salvação. Então Deus quer que você tenha uma fé vitoriosa, porque é ela que garante a minha e a sua salvação. É essa fé vitoriosa que vai nos fazer permanecer pelo caminho dos salvos, pelo caminho de retidão dos que amam a Deus. E eu queria te convidar a ler juntamente comigo João 1, versículo 3 ao 5. E diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se a gente for ler Lucas 1,37, diz o seguinte: respondeu Maria, pois nada é impossível para Deus.
Eu quero que você entenda essa noite que sem a vinda de Jesus, nada do que Ele tem para a sua vida seria possível. Se Jesus não tivesse vindo aqui na terra e passado pelo processo que Ele passou, e vivido o que Ele viveu, e morrido como morreu, e ressuscitado como ressuscitou, nada do que Ele tem para nós se concretizaria, porque estávamos muito afastados de Deus. Mas hoje, pelo Santo dos Santos, nós podemos entrar com ousadia, porque nós temos uma fé vitoriosa, que nos faz acessar a salvação em Deus. Se nós olharmos com os olhos naturais e terrenos, a condição que nós vemos de nós mesmos, somos meros pecadores que não temos merecimento de nada. Mas a fé vitoriosa em Jesus nos faz olhar além. Nos faz olhar como Ele olhou naquela cruz, naquele Calvário. A fé vitoriosa que nós temos em Jesus nos faz garantir e ter essa salvação, que outrora talvez fosse inacessível. É através da fé vitoriosa, é através de uma fé ativa, de uma fé prática, de uma fé que entende que é mais que vencedor em qualquer circunstância. É através dessa fé que olha o sobrenatural antes mesmo de se ver um natural. É essa fé que nos faz acessar de forma poderosa aquilo que Deus tem para nós. Agora vamos observar como é que foi a história, a trajetória dessa redenção. A Bíblia diz que Zacarias, ao ter o seu filho, ele teve uma visão. E ele começou a cantar algo para o seu filho, ele entoou um cântico da vinda de João. E ele nesse cântico prediria a vinda de Jesus. Jesus viria e ele seria aquele que abriria o caminho. E Lucas, capítulo 1, versículo 76 e o versículo 79 vai dizer o seguinte: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés ao caminho de paz. A gente lê um pouco antes que aquele povo que vivia nas trevas viu grande luz. Mateus 4,16 vai falar isso. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os quais viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, e essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Jesus é esse farol, é essa luz que vem para irradiar, para mostrar, para trazer vida. Tudo que você vê hoje, tudo que você consegue enxergar hoje, é porque a luz bate e reflete. A luz está totalmente ligada à visão. E a depender do tipo de luz, ela muda também o que você está enxergando. E eu queria que você entendesse que sob a ótica de Deus, ao nós olharmos pela luz de Jesus, muitas coisas são mudadas. Inclusive o meu e o seu direito e acesso à salvação que tem em Deus. Talvez pela ótica, pela luz que o mundo reflete, nós olharíamos para a nossa condição hoje e nós não veríamos mais jeito. Talvez pela ótica, pela forma do mundo, pela forma como o mundo lida com as coisas, nós olharíamos para a nossa condição e não teríamos mais jeito. Mas pela fé que nós temos em Jesus, sobre a luz que Ele veio para iluminar, sobre a luz que Ele mesmo é, quando nós olhamos, a nossa visão é transformada. Romanos 12:2 vai falar que não vos conformeis com a forma, com o jeito, com o modus operandi desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu vou dizer, essa transformação só acontece quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos nele. E esse é o momento de nós olharmos para Ele e ativarmos em nós uma fé vitoriosa. Uma fé que olha além das circunstâncias, uma fé que olha além da luta temporária, uma fé que faz e te faz saber que você é mais que vencedor, que você é vitorioso em Jesus. Sobre a ótica, sobre a luz de Cristo. 1 João 3,8, a parte final desse versículo vai falar que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando nós acendemos a luz, automaticamente a luz vence das trevas.
Quando nós damos espaço à luz, automaticamente, a gente não vê uma briga de demorar um tempo para a luz acender e iluminar o espaço, não, é no mesmo período. Eu apertei o interruptor, a luz já irradiou todo lugar. Eu acendi o candelabro, o candeeiro, e na mesma hora, o lugar está iluminado. Existe sim uma guerra que é travada no reino espiritual, mas essa guerra já foi vencida. Existe sim uma guerra para talvez te tirar do caminho da salvação, mas eu quero dizer que essa guerra já foi vencida na cruz. Então todas as vezes que você achar que é difícil demais, que está distante demais de você se aproximar de Deus, entenda, essa guerra, essa batalha já foi vencida no Calvário. Naquele Calvário que nós comemoramos no domingo, aquele Calvário que nós celebramos na Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, foi para que eu e você tivéssemos acesso a essa salvação poderosa. Então, imagine se toda vez que você vê grandes trevas ao seu redor, toda vez que você se vê mergulhado, imergido numa escuridão, entenda que basta um passo para acender a luz e iluminar tudo. Basta uma decisão para você ir além das trevas e acender, para que tudo seja iluminado. É por isso que eu e você precisamos ter uma fé ativada, uma fé vitoriosa, porque ela vai nos fazer sair do comodismo do escuro, para que possamos nos levantar e acender, e iluminar o ambiente que nós estamos inseridos. Eu li alguns trechos do primeiro capítulo de João, e eu queria ler com vocês aqui todo esse início de capítulo, do versículo 1 até o 12. João capítulo 1, a partir do versículo 1 vai dizer que no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, está chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele nos deu esse direito de nos tornarmos filhos de Deus, amém? Deus, o que nós precisamos entender aqui, em primeiro lugar, de todo esse texto, é que a Bíblia começa aqui no princípio, o verbo era Deus, no princípio era a palavra, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus não foi um grande homem apenas. Jesus não foi um grande profeta. Jesus é Deus. Jesus é 100% divino. E por Jesus ser Deus, Ele era Deus manifesto como Filho. E o primeiro entendimento que nós temos que ter, de entendermos essa fé vitoriosa, que nos garante salvação, é de sabermos que Deus é a manifestação de que é Filho de Deus, de que Deus é essa manifestação. A Bíblia diz que no princípio Ele era a palavra, e a palavra estava com Deus e era com Deus. Ele estava com Deus no início. É tão clara a forma como a Bíblia descreve isso, que nós podemos entender que Ele estava muito além de ser apenas um homem comum. Jesus foi além disso. Jesus foi além do comum. Jesus foi além do ordinário. Jesus vivia o extraordinário. Jesus viveu o sobrenatural. O segundo ponto que nós podemos extrair desse texto está no versículo 3. Jesus tem todo o poder.
A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Tudo que nós vemos, tudo que fazemos é feito por intermédio de Jesus. A sua fé, a sua vida é vã se você não entender isso. Se você não entender que é por meio dele. É por isso que existe uma forma certa de orar e de pedir. É por isso que ao pedirmos nós temos que entender que nós estamos pedindo em nome dele. E por pedirmos nós precisamos entender qual é o segredo, qual é a vontade do coração dele para que possamos pedir da forma correta. E aí nós entenderemos e viveremos essa fé que ultrapassa qualquer circunstância. Tudo, exatamente tudo que você viu e vê, foi feito por intermédio de Jesus. Ele estava na criação de todas as coisas. Eu gosto muito de uma expressão, eu ouvi uma vez a apóstola Valnice Milhomens falando que Jesus tem duplo direito sobre essa terra, sobre nós. O primeiro direito é pelo direito de criação. E o segundo direito é pelo direito de redenção. Porque Deus criou todo o universo, Deus criou a nossa vida, Deus nos criou do zero. E depois disso, depois de nós vivermos a nossa vida dissolutamente, Ele vai para o Calvário e paga o preço de cruz. Então Ele pagou pela minha vida e pela sua vida 2 vezes. E eu quero dizer para você que está se sentindo talvez não salvo, está se sentindo alguém não merecedor da graça de Deus, eu quero dizer, você realmente não é merecedor, mas Jesus te fez. Jesus te deu o direito. Apesar de eu e você não merecermos, nós, através da nossa fé, podemos acessar esse direito que foi emanado por Jesus naquela cruz. Apesar de sermos homens fracassados, homens sem jeito, homens e mulheres, através do que foi feito naquela cruz por Jesus, eu e você podemos acessar por isso. Você pode se alegrar com essa verdade. Você pode respirar fundo, com essa certeza, com essa convicção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque jamais eu conseguiria fazer algo que valesse o tanto. Jamais eu conseguiria fazer algo, Deus, que fosse digno de receber algo do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que foi feito na cruz. Para reforçar esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 vão falar: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo o que foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Jesus tem poder para curar, para restaurar, para salvar, para libertar, para mudar totalmente a minha e a sua vida. É Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É Ele que redime a nossa alma da morte. É Ele quem desceu ao mais profundo abismo e tomou para nós a chave da vida, a chave que nos dá acesso a todas as promessas de Deus, que nos conecta a Deus novamente. Por isso entrai, Paulo declara, por isso entrem ousadamente no templo, entrem ousadamente no santuário no Santo dos Santos, entrem ousadamente na presença de Deus. E é por isso que eu e você precisamos ter essa fé que é muito mais do que uma fé comum, é uma fé que entende que é vitoriosa, é a fé genuína, a fé verdadeira. E se nós provarmos disso, nós provaremos de mais uma terceira verdade: Jesus é a luz aos homens. O versículo 4 de João 1 vai falar que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Sabe, quando eu e vocês entendermos,
quando nós entendermos que é nele que está a vida. Quando nós entendermos que é nele que está a vida, que é nele que está tudo que nós precisamos, essa será a nossa luz por toda a nossa vida. Quando eu e você entendermos que é Ele a fonte e o destino de todas as coisas. Quando nós entendermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vivermos isso, pode ter certeza que jamais você andará em escuridão. Jamais você andará sem conseguir enxergar, porque a Bíblia diz que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele está a vida que venceu a escuridão, a vida que venceu as trevas, a vida que venceu a morte, por amor de mim, por amor de você. É essa vida que está nos dando, nos liberando salvação. É essa vida que está permitindo que a prostituta seja salva. É essa vida que está permitindo que o religioso seja salvo hoje pelo arrependimento. Jesus repetiu algumas vezes uma frase, após um milagre, após trocar algumas palavras, ele chegava e dizia: vai, não peques mais. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. É essa fé que vai nos garantir a salvação. É a fé de entendermos que mesmo sendo pó, mesmo sendo miseráveis homens e mulheres, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero tocar na orla do seu manto, Senhor, eu quero provar algo mais profundo. É essa fé em nós que vai nos ativar e nos garantir a salvação. É essa fé em mim e em você que vai nos transformar de mendigos, de pedintes, para filhos e herdeiros. Versículo 5 vai dizer que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Eu não sei vocês, se vocês já estiveram em algum tipo de confusão, de briga, de discussão, em que no meio da discussão você começou a se ver sem argumento, no meio da briga você acabou se vendo sem força, e você começou a pensar dentro de você: eu vou perder, eu não vou conseguir. Talvez num campeonato aí de natação, de futebol, no meio do caminho você já começou a pensar: eu não vou conseguir porque eu estou ficando fraco. A Bíblia diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus percorreu sobre essa terra. Jesus enfrentou diversas situações, enfrentou diversos inimigos espirituais, mas ele foi até o fim, ele venceu. Ele venceu cada uma das lutas que se colocaram diante dele. A Bíblia diz que as trevas não derrotaram a luz. Então eu quero que você entenda, mesmo se você estiver sem forças, mesmo se você for como o Pedro, que estava ali saindo do barco, andando sobre as águas, e os ventos fortes e as águas altas começaram a mexer com o seu coração, com o coração de Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava ali, estendeu a mão. O que Deus tem para nós, a fé vitoriosa, não é para que você saiba que você é forte, mas é para que você saiba que é na sua fraqueza que o poder dele é fortalecido. É na minha e na sua fraqueza que ele pode estender a mão e a glória ser toda para ele. É nesse momento que nós entendermos que mesmo quando a gente não consegue, ele vem e nos levanta. Mesmo quando a gente não tem força suficiente, ele vem e está ali. Ele veio para pagar um preço que nós jamais conseguiríamos, e isso é a graça de Deus. Eu e você jamais conseguiríamos fazer valer a pena, mas Jesus fez por nós e basta. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça e a salvação de Deus para mim e para você. E se você for um incrédulo, se você for alguém de fé vacilante, você não vai conseguir acessar essa realidade.
Se você for alguém que não consegue crer plenamente nessa verdade, você jamais vai conseguir andar sobre as águas. Em Atos 26, versículo 17 e 18, Paulo dá um testemunho sobre a sua salvação. E eu queria que vocês lessem comigo, Atos 26, do 17 ao 18. Eu o livrarei do seu próprio povo dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mesmo para nós que achávamos que não teríamos direito a nada, mesmo para aqueles que achavam que jamais teriam herança alguma, eu não sei como é a sua realidade hoje, eu não sei qual é a sua perspectiva de vida, eu não sei se você olha ao seu redor e você vê, eu não tenho nada, mas eu quero dizer para você que você é herdeiro, que você é herdeira, não só da salvação, mas de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Às vezes na vida a gente passa por situações em que tudo ou quase tudo nos é tirado, mas a fé precisa ficar. A fé é o instrumento, é a ponte, é o que vai nos ligar à realidade que nós ainda não conseguimos ver pelos olhos naturais. É a firme convicção, é a firme verdade dentro de nós. Eu não estou vendo nada, mas a fé me faz acessar o que não existe ainda. A fé traz a existência, aquilo que não existe ainda, como se já existisse. E é nesse momento que talvez você está passando, que você precisa ativar, ligar essa fé vitoriosa. É nesse momento de vale, de deserto, de sequidão, de fome, de miséria, que é esse o momento de você ligar, de você acender a luz e falar: Deus, eu vou olhar além. Deus, eu já consigo enxergar além da minha dor, além da minha doença, além das dificuldades, além da culpa. E eu vou acessar a salvação que Deus tem para mim. A quarta coisa que valida que a nossa fé vitoriosa garante a salvação é que Jesus é a direção para a humanidade. No versículo 9 de João 1, fala o seguinte: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Sem Jesus não há saída, sem Jesus não há caminho, sem Jesus não há trilha, não há roteiro, porque Ele é o norte, Ele é a bússola, Ele é o guia, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos orienta. Nós somos ensinados a andarmos sobre a palavra, sobre o que a palavra diz. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. E quando nós decidimos andar sobre ela, nós decidimos seguir os rastros de Jesus. Nós decidimos seguir a trilha de Jesus, seguir o caminho que Ele mesmo é. A Bíblia diz em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devemos ser salvos. Nenhum outro nome há debaixo do céu em que nós podemos achar essa salvação, em que nós podemos acessar essa salvação. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em que nós podemos confiar isso, porque Ele é o nosso norte, porque Ele é o caminho pelo qual nós iremos. E por último, Jesus trouxe a salvação para todos. Jesus trouxe a salvação para mim e para você. Queria que a gente lesse os versículos 10 a 12, que dizem o seguinte: veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, Ele deu direito de se tornarem filhos de Deus.
se nós conhecermos a Jesus, se nós crermos nele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, se nós o amarmos, nós conseguiremos ter acesso à filiação de Deus. Se nós andarmos por esse caminho e decidirmos, Senhor, eu decido crer hoje, Senhor, eu decido andar por esse caminho, que talvez seja difícil, que talvez seja desafiador, mas Pai, eu sei que a partir do momento que eu fizer isso, eu recebo o direito de ser chamado filho de Deus. Ao fazer isso, eu entendo e sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Independente da minha história, independente do que eu passei até aqui. Quando nós entendemos a graça, nós entendemos que o amor é apesar de, e não por causa. O amor é apesar da minha fraqueza, apesar do que eu fiz, apesar do que eu tenho. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E todos nós somos filhos. Todos nós temos acesso hoje a essa verdade. Se eu e você decidirmos hoje andar sobre uma fé vitoriosa, nós não teremos só acesso à salvação, mas através da salvação, nós teremos acesso à filiação em Deus. Nós seremos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de todas as promessas do reino. A Bíblia diz que toda a sorte de bênçãos espirituais já foi liberada, já está dispensada a nós. E quando nós somos filhos, quando a gente é filho, quando a gente mora numa casa, a gente não precisa esperar a hora certa para chegar lá e abrir e pegar alguma coisa. Quando a gente mora numa casa, a gente acorda de madrugada com fome. Quando você acorda de madrugada com fome, como é que você faz? Levanta, vai lá, abre a geladeira, pega comida, prepara, esquenta, bebe uma água. Porque você é herdeiro, porque você é proprietário, porque ali também é seu. E é assim que Deus quer que você possa fazer no reino, que você possa se levantar em autoridade e ir lá pegar o que é seu por herança, ir lá acessar o que é seu por herança, que você possa entender essa realidade que o céu quer te presentear hoje. A salvação está disponível para você, basta você levantar e ir lá acessá-la, porque essa fé vai te fazer provar e viver disso. O versículo 14 de João 1 fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio morar entre nós. Jesus fez morada entre nós. Nós vimos o favor imerecido de Deus habitar entre nós e nos resgatar e nos trazer de volta. E isso é acessado pela fé. Isso é acessado por essa fé. E hoje é o dia de nós tomarmos com muita ousadia essa fé em Deus e acessarmos tudo o que Deus tem para mim e para você. Então, se você deseja fazer isso, eu queria que você, onde você estivesse, se levantasse. E nós vamos fazer um momento de oração agora. Eu queria que você ficasse de pé, onde você está. E de uma forma totalmente ativa, que você abrisse seu coração agora para Deus. Abrisse seu coração agora para Deus. Esse é o momento de você falar: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu me sinto culpado. Senhor, eu acho que eu não mereço. Senhor, eu acho que eu jamais terei algo parecido com aquilo que o Senhor tem para mim. Esse é o momento de você descarregar a sua incredulidade, porque logo após isso, nós nos encheremos de fé. Esse é o momento, essa noite é a hora de nós nos enchermos de fé e acessarmos tudo o que é nosso por herança. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Senhor, cada um, Deus, dos filhos e filhas do Senhor que estão aqui conosco,
que estão ouvindo essa mensagem, Pai, eu quero declarar sobre eles agora que toda incredulidade, que todo medo, Deus, que tudo aquilo que tem afastado, aquilo que é do céu para eles, Pai, eu oro para que caia por terra em nome de Jesus. Que agora essas mãos que estão sobre o coração, que sobre essa imposição de mãos, os corações, a fé, a credulidade seja ativada agora, uma fé vitoriosa, uma fé que olha além das circunstâncias, uma fé que olha além do mar revolto, uma fé que olha além das muitas ondas, dos fortes ventos, uma fé que faz andar sobre as águas, uma fé que atravessa o mar a pé seco. Senhor, nós cremos que pela cruz, que pelo que Jesus fez por nós, nós hoje temos acesso a essa realidade. Nós cremos, Pai, que por tudo aquilo que Jesus viveu, pela sua paixão, pela sua morte e ressurreição no Calvário, nós cremos, Jesus, que nós temos acesso à salvação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se há um perdido, se há alguma ovelha que se perdeu no meio do caminho, o bom pastor está voltando do caminho para resgatar. Se você está fora do arraial, se você está fora de Deus, eu quero dizer, Jesus está voltando. Jesus está indo em sua direção para te resgatar outra vez. Ele é aquele que se importa mais com o que está perdido. Ele é aquele que se entrega pelo que está perdido. Porque Ele sabe que quando esse perdido se reconecta novamente, ele passa de morto para vivo. É festa, é celebração. Por isso eu quero dizer que se esse é o dia de você ativar a sua fé e voltar para Jesus de uma forma sobrenatural, eu quero dizer para você que o céu está em festa, que os céus estão em festa. Se você decidiu hoje ter uma fé vitoriosa, ir além do seu medo, ir além do seu imerecimento, se você decide hoje fazer isso, eu quero dizer que esse processo de salvação está causando um alvoroço no céu, está causando celebração, porque Jesus pagou o preço por isso, para que nós pudéssemos viver em fé, e a Bíblia diz, o justo viverá por fé, e o justo viverá por fé. João capítulo 8, versículo 68 vai falar que, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a palavra final dessa noite. Para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus.